Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil. Você que está aí sintonizado na minha, na sua, na nossa Web Rádio Aju, a melhor do Brasil, rapaz. Se você tem dúvida disso, não tenha dúvida mais, porque a Web Rádio Aju é a melhor do Brasil e hoje nós temos pessoas ilustres aqui, rapaz. Pense num povo bonito que tá aqui hoje. Aqui do meu lado esquerdo já tem um cabra bonitão aqui de Simão Dias, hein? Pastor Cláudio, ele tá aqui do nosso lado. Ali nós temos nosso amigo, nosso irmão querido, Wesley e sua esposa Nath, né? Olha o casal bonito retado aí, rapaz, né? Nosso coordenador, nosso diretor da rádio, Web Rádio Aju, né? Bonitão ele. E campeão. Eu não vou falar nem de mim. Lindo. Pois é, nosso programa está aqui hoje bem recheado, né? Bom demais aqui e nós esperamos que você não perca, viu, gente? Eu vou dar o tempo de vocês se programarem. Nós vamos tocar aquela música que a gente troca, música do início que a gente sempre toca, né? Para que vocês fiquem ligados. Mas antes da música, eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer com que a pessoa que está assistindo lá seja abençoada. Nós vamos pedir uma oração pro pastor Cláudio aqui pra gente, né? Aproveitar, né? Vamos aproveitar a unção do homem aqui, né? Para que ele esteja orando por nós. Olá, boa tarde, amados ouvintes aqui da Web Rádio Aju. É uma alegria estar aqui participando do programa, né, pastor Nildo? Nosso irmão Wesley, o Cleomar e vocês todos os ouvintes. Quero dizer que é uma alegria estar aqui de volta. Já estive aqui outra vez, estou aqui de novo a convite do pastor Nildo, mas vamos orar, né? Porque é esse o propósito agora. Quero que você, se puder, fechar os seus olhos, se você estiver em casa, para orar comigo nesse momento, orar conosco. Se você não puder fechar os olhos, esteja mesmo de olhos abertos, com o seu coração derramado diante do Senhor. E eu quero orar por sua vida. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos nesta tarde por sua bondade que sempre se apresenta. O Senhor sempre está sinalizando para todos nós que nos ama e que nos quer ver indo bem em todas as coisas. Eu oro ao Senhor por esse programa, por coisas cada vez melhores acontecendo aqui. Oro por sua bondade se renovando na vida de cada pessoa, de cada ouvinte desse programa, que no nome de Jesus, pessoas que estão com necessidades agora, que o Senhor possa ir ao encontro delas e abençoá-las nas áreas das suas necessidades. Eu te louvo e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Que bênção, viu? Nós estamos tentando ali localizar nossas músicas para a gente, né, já começar já de músicas. Mas hoje nós vamos falar, né, desse casal abençoado aqui que tem um projeto sensacional, né? Você que gosta de instrumentos musicais, olha, pense com uma coisa que é peleja aqui, pelo menos em Aracaju, é encontrar um local que seja especializado em trabalhar com... Rapaz, ali não tem condição não, aquilo é recuperação. O que esse homem faz é recuperação, não tem condições não. É uma UTI de instrumento. É uma UTI de instrumento, ele ressuscita os mortos, literalmente, rapaz, ali. E o negócio é como um novo. É impressionante, eu vejo os vídeos quando ele posta lá, né? Quando eu tenho a oportunidade de ir lá, né, no antigo endereço, tem endereço novo, viu, gente? Ele vai falar aqui pra gente. Eu via lá, rapaz, o instrumento saía, eu falei, é para vender novo? Ele, não, já que já foi feito, já a arte. Né? Porque quem trabalha com esse tipo de trabalho, né, que vocês fazem lá, é uma arte. É uma maravilha, rapaz, aquilo lá. E eu descobri aqui com o Cleomar que tem um negócio na ponta, né, que não faz muito barulho, né? Surdina? É surdina o nome daquilo, né? Que fica... Ele não sai o som muito alto. Rapaz, eu tinha um vizinho que perturbava com aquele negócio. Mas deixa pra lá esse vizinho, né? Vamos de música, né? Vamos de música. Eu já vou começando a perguntar esse homem de Deus aqui. Não vou perder tempo não. Não vou perder tempo não. São 16h19 e eu vou começar perguntando para meu amigo, meu irmão Wesley,
como surgiu a ideia de montar o modelo de negócio de vocês, meu irmão? Boa tarde a todos os ouvintes, Pastor Nildo, Pastor Cláudio, Cleomar. Olá. Tive o privilégio imenso de conhecê-lo pessoalmente, né? Só ouvia falar de alguns colegas, pelo Pastor Jaso, né? Do Cleomar, o Cleomar toca. E aí a gente teve a oportunidade, né, de poder conhecer o Cleomar pessoalmente, estar aqui no ambiente da Web Rádio Aju. Privilégio imenso estar aqui, né, com vocês, compartilhando um pouco da nossa história, de como surgiu a nossa loja. Então, como surgiu, né? Então, assim, em 2019, eu acabei ficando desempregado da área hoteleira. E daí então eu estava fazendo, em meio a esse período, eu estava fazendo um curso de administração, curso técnico, né, em administração. E aí, em meio a esse tempo, eu acabei ficando desempregado e, vamos dizer assim, por meio de uma brincadeira... Quer dar o próximo passo no seu negócio? Contacte o Pay no iPhone Infinity Pay, você recebe pagamento Então por eu acabei, aproximação. já tocava já há algum tempo saxofone, antes mesmo, logo no início da minha convenção a Cristo, né? Então eu já tocava saxofone, só que tinha um bom tempo parado. E aí comecei a namorar pra gente conquistar, né? A namorada, a gente peguei, comprei um saxofone e fui tocar pra ela, né? E aí toquei pra ela, guardei o sax, ficou ali o sax e em meio a esse tempo fiquei desempregado. E aí, por meio de uma brincadeira nossa, dela, né? Na verdade surgiu através dela, né? Ela chegou, sempre, né? Sempre as mulheres, né? Nos salvando, né? E ela acabou dizendo bem assim, poxa, por que não vamos brincando ali, nós comentando, ela disse, rapaz, eu acho que a gente vai abrir um negócio de consertar saxofone. Eu disse, por que não vamos abrir e tal, e no meio de uma brincadeira eu faço o Instagram. Eu disse, bora ver se esse negócio dá certo, né, tal. Aí ela criou o Instagram. No mesmo dia que ela criou esse Instagram, a gente teve o nosso primeiro cliente, né? Então, foi por uma necessidade ali, né, de um desemprego e meio que brincando para ver se isso daria certo. E é aí que surgiu, na verdade, não a W Vibrato, mas Luthier Instrumentos de Sopro, foi o primeiro nome que por meio de... E agora, que nome daríamos, né, para a oficina ou para consertar, para as pessoas conhecerem a gente? Que nome daria? No meio da correria a gente acabou colocando, vamos colocar Luthier Sopro. E aí foi surgindo esse primeiro passo, né, da luthieria. Então a gente sempre com pequenas coisas, pequenas ferramentas, né, com um pouco de dificuldade, claro, porque era uma novidade, né, até para mim mesmo, né, era algo novo, algo que a gente pensou que não daria em nada. E hoje tomou uma proporção bem maior aí. Rapaz, é impressionante que a Acho gente... que a única empresa, né, de Aracaju que faz luthieria de material, instrumento metal, né? Metal, Eu acho que é vocês. É mesmo. Como Aracaju, assim, como empresa mesmo, é vocês, né? Porque as outras têm, mas são tudo assim, fundo de quintal. Isso, Né? As pessoas trabalham em casa, fazem manutenção, né? São encanadores, né? Isso, enganadores. Não, eles até sabem, mas não tem os equipamentos que a Vibrato tem, né? Não tem aquele aparato todo, não tem aquela... Que eu já conheço todos, né? Ele, metaleiro, né? ele gosta, né? Trabalha com metal. Muito bem. Eu também faço pequenos. Ó, também eu sou né, o... Luthier. Não, quem falou aí, né? Um encanador, né? Fala em meio do cano, bota, né? Eu já vi gente tocando e bota aquela luva no meio. Falou, que é aquela luva? No meio. Eu acho que ele fica ofendido pelo negócio. Como é que a pessoa faz um absurdo daquele ali, né? Bota uma luva ali. Uma luva no meio. Mas eu vejo que milhões de brasileiros começam um negócio dessa forma, né? Saiu do emprego e montou o negócio. Mas
a maioria desses empregos, esses trabalhos, né, de empreendedorismo, que dão certo, né? Até falei para outro casal que teve aqui, que montou uma ótica, né? O pessoal da Greco Concept, o Diego, a esposa Nayara, eles também foram do mesmo jeito e deu super certo. É diferente daquela pessoa, pronto, aqui no Luzia tinha uma cervejaria, não sei se vocês conheceram essa cervejaria, que foi um projeto que eles lançaram, sabe? Botou tudo na ponta do lápis, pessoas com muitos recursos financeiros, não, vamos fazer desse jeito, assim, assado, e foram lá e lançaram, mas não deu certo. Que pena, né? Aí, mas os empreendimentos que mais dão certo é impressionante. Se você for fazer uma pesquisa, são aqueles que vêm depois de uma rescisão contratual. A necessidade, né, do trabalho, né? Bastante. Mas é isso. A música tá no ponto, né, seu Clamão? No ponto. Aí, então vamos... Quer uma musiquinha? Vamos tocar uma musiquinha pra gente voltar já. Viu? Que você seja abençoado aí. Eu espero que você esteja anotando com sua canetinha aí, tranquila, em paz. Esteja anotando, fazendo as anotações, que eu tenho certeza que, quem sabe, o seu sonho seja um sonho no sucesso da proporção que você tanto almeja, né? Quem sabe você vai ter esse sonho realizado, como esse casal aqui teve os seus sonhos realizados aqui. E nós temos visto muitas histórias de sucesso aqui esses dias, né? E a história de vocês é um sucesso. Então, pensando nisso, queria perguntar qual o conselho que você daria a quem sonha em criar um modelo de negócio? A gente costuma dizer, geralmente, que o sonho ele não precisa de muita coisa para se realizar, né? Foi bem assim, foi o nosso negócio, né? A gente iniciou não com muita coisa, como geralmente os pequenos saem de um CLT, né? Então a gente começou sem capital nenhum, né? Fiquei desempregado e não usei o capital de lá para poder investir aqui. Então foi quando não havia recurso, quando não tinha mais recurso, vamos dizer assim, era o último salário para poder, era para do seguro-desemprego, era para manter o lar, né? A casa, a alimentação ali. Então os recursos que pegou da CLT não foi usado para esse investimento, né? Então foram R$20, a gente comprou uma chave de fenda, um alicate e ganhamos um LED, né? Que foi por parte de um amigo da gente mais próximo. E aí eu vi ele com LED, eu disse, rapaz, eu preciso de um LED dele. Tinha um metro de LED lá e ele acabou me dando até também, junto com o LED, a fonte, né? Então a gente começou com R$20. Então você não precisa de muito para você ter um negócio. A gente se demora, eu acredito que a gente acaba passando que o sonho se passe, vamos dizer assim, morra, né? Pelo fato de a gente criar tanta expectativa ou querer formar um ambiente bem estruturado, do jeito que a gente quer. Tem um colega da gente que foi uma das pessoas que proporcionou para que a gente saísse de oficina para se tornar uma loja. Além de produto, além de serviço, se tornou também uma prestação de produto, né? Venda de produto. Além de serviço, que foi o Giovanni, da Ótica Ju, né? Ele que acabou vendo isso e nos proporcionou o espaço para que a gente saísse desse ponto de oficina, que era dentro de um quartinho meu. Aí tava minha cama de solteiro, né? Um miongo mesmo, bem pequeno mesmo, era minha cama de solteiro e uma bancadinha bem pequena, né? E a chave de fenda, um alicate e um LED, né? Então a gente não precisou de muito. Então, para o sonho, muitas vezes não é o muito, mas é a força de vontade que você tem. Você já tem a criatividade, você já tem um sonho, é mão na massa. Você não precisa de uma placa para poder você iniciar o seu sonho. Não é o muito, mas é o pouco organizado. Tem um texto que eu peguei isso para a minha vida que dizia assim, pequenas coisas
Meu Deus, acabei esquecendo. Quer dizer assim, pequenas coisas, grandes coisas, bem organizadas, um negócio assim. Pequenas coisas mais organizadas fazem grandes diferenças, né? Então a pequena coisa sua, mas o pequeno está organizado, ela vai fazer grande diferença no seu negócio, no seu sonho. Então isso que é o interessante. Você não precisa de muito, você precisa do pouco, organizado e coragem, força de vontade. À vontade, né, pastor? Que eu falo muito. Tá tudo certo, eu tô aqui aprendendo, né? Tô aprendendo, pastor Nildo, ouvindo. Inclusive estava até essa semana, eu também sou professor, numa reunião de professores e alguns alunos que estavam retornando às aulas e falando exatamente de um texto de Carlos Drummond sobre o recomeçar, né? Falando sobre recomeçar, que sempre é importante você ter pensamentos corretos, né? Pensar positivamente, que não tem nenhum pecado em pensar positivamente, pensar certo, pensar para frente e as outras coisas vão chegando. Quando a gente tem força de vontade, pensa corretamente, eu creio que o próprio Deus ele vai corresponder e vai proporcionar que a ajuda chegue, né? Como você falou, teve ajuda também, né? Sim. Sair de um espaço mais restrito para um lugar mais comercial. Então é isso. A gente só precisa crer, né? Crendo tudo é possível. Como eu sou assim, sabe? Eu gosto dessas frases bonitas. Né? Mas eu vou falar daquele filósofo norte-americano, Chris Rock. Não, mas ele falou uma coisa muito interessante. Mas também, eu também querendo cortando, já cortando, mal educado, né? Não é mal educado não. Conversa dos outros comentando. É assim, se não tiver o conhecimento também, não adianta, eu penso assim, para você montar um negócio, para começar um negócio, você tem que ter um conhecimento do que você vai fazer. Exato. Não é não? Porque você vai montar, digamos, uma loja de instrumento musical, você não é músico. Não, mas eu tenho dinheiro para comprar instrumentos, eu tenho dinheiro para montar a loja. Esse é encanador. Sim, as pessoas vão lá para comprar o instrumento, o camarada não sabe explicar para que serve o instrumento, a afinação do instrumento, não sabe nada do instrumento. Então, é assim que eu acho. Se você vai montar um negócio, primeira coisa que você tem que fazer é ter um conhecimento. Se você não tem um conhecimento, não tem um conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento, né, básico, né, para você saber o que você está pisando. Porque por isso que existe esse negócio do Senac, existe esses Sebrae da vida, né, para pessoas irem lá fazer o curso para poder ter o conhecimento, saber o que vai montar. É verdade. Né? Porque meu pai, tadinho, ele queria ser comerciante, ele era professor também, igual o pastor. Ele era professor de matemática. Aí, uma época lá, eu era acho que adolescente, ele inventou montar uma mercearia. Mas não conhecia nada de compras, nada de onde comprar, onde ia fazer o estoque. Ele não tinha conhecimento nenhum. Então, todas as mercearias que ele colocava, até em grande quantidade ele fazia, né? Não ia para frente. Ele não sabia mexer com o negócio. Então, nunca deu certo. Não sabe, não dá certo. Né? Aí fez mercearia, restaurante, fez um monte de coisa e nada dava certo. Por quê? Ele não tem um conhecimento da coisa. Não está dentro da coisa. Tem pessoas que já nascem dentro da coisa, né? Aí, meu pai é comerciante, olha o menino aqui, de Gonzaga, né? O pai era comerciante e já estavam vendo ali dentro. Olha quem são eles aí hoje, né? Pois é. Hoje é uma potência, né? Que é um bairro. Mas a frase que eu ia falar era que você às vezes está na rua com o carro quebrado e fazendo com o dedinho assim, pedindo ajuda. Quem é que pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Aí ninguém para. Mas vocês já viram o cara empurrando o carro? Não, vou tirar ele daqui. A quantidade de gente que aparece para ajudar? É verdade. Vai empurrar aí pra fora. Todo mundo veio para ajudar, né? Impressionante. Até eu no começo, quando ele... Pode falar bem perto. Até eu no começo, quando ele começou, né, a exercer essa profissão, né, até então eu também não conhecia, eu fiquei muito aflita, porque como ele acabou de dizer que agora, esqueci o nome dele. Cleomar. Pronto, Cleomar acabou de dizer, você também tem que ter o conhecimento.
E logo no início, quando a gente se conheceu, como ele falou, ele ficou desempregado, a gente estava namorando, estava no início do namoro, e aí ele ficou naquele agora, vou trabalhar com o quê? Né? Vou fazer o quê? Até então ele procurou na área dele, que ele já atuava antes, né? E aí eu fiquei, quando surgiu essa brincadeira, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? Você tem noção de que fazer um serviço desse é tão delicado? Imagine, mas o que me passou a confiança foi que assim, ele não tinha um conhecimento tão grande que tem hoje, mas ele começou com pequenas coisas e isso ele foi em frente, né? Ou seja, o que ele sabia fazer, ele fez, né? Aí foi pequenos conceitos, então não tinha loja, não tinha muito conhecimento até então, mas como ele já tocava, e quando ele tocava eu perguntei, você sabe consertar instrumento? Ele, não, eu tenho uma noção. Eu disse, tem uma noção, você tem noção. E o primeiro cliente dele foi um policial, só pra deixar claro. Só pra deixar claro. Não tinha nem pressão. Foi um policial. Então, aí eu fiquei aflita porque eu disse, vai preso. Não me faz um instrumento desse, né? Eu vou ser esposa de um presidiário. Né? Eu fiquei aflita. Aí ele disse, não, tá certo, porque como ele tocava, ele disse, olha, como eu toco, ele tocava, né, toca até hoje, né, saxofone, ele tinha um pouco de conhecimento porque o professor dele, né, ensinava o básico, a manutenção, vamos dizer ali, de como você manter seu instrumento, né? E aí ele sabia aquilo ali, e o Wesley, ele é uma pessoa, vamos dizer, curioso, no bom sentido, ele sempre foi essa pessoa curiosa e aprender. Então, mesmo ele sendo músico, ele tinha curiosidade em aprender a como consertar, a como manter o instrumento dele, e foi dessa brincadeira que eu vi o tanto cuidado que ele tinha no saxofone dele, que era tudo tão guardadinho, tudo tão bonitinho, que eu falava, eita, vai trabalhar consertando instrumento, porque ele só vivia limpando esse sax. E foi uma brincadeira assim, eu vou consertar mesmo. Eu digo, pois é, bota até o LED, tá vendo o que é aí? Então foi algo assim que surgiu, que ele não tinha tanto conhecimento, mas ele entendia um pouco daquilo que ele começou, né? Então eu acredito que não é só você querer, mas você ter um pouco de conhecimento, buscar se aperfeiçoar e, acima de tudo, ter fé em Deus, né? Isso. A gente teve fé, deu tudo certo no concerto, né? Na manutenção ali do policial, ele gostou até então. E daí eu disse, então, agora vai, se passou por esse, o restante pode vir. Pode vir, que o resto é mais fácil, certo, né? É prova de fogo, né? Foi. Vamos ouvir uma música, né? Outra música. Voltamos, né? Depois dessa música abençoada, nós nos bastidores a gente fica conversando um pouquinho aqui e falando, conversa de músicos, né? Porque aqui o pastor Cláudio é músico também, né? Nath é música também. Wesley, Gleomar, só eu que fico voando. Eu só não vou tanto porque eu sou gordinho. Como é reunião de músicos, né? Reunião de músicos, né? Aí perguntaram para um amigo nosso, era um jantar de música, e todo mundo músico, né? Aí ele com a esposa dele, né? A esposa dele também musicista e tal, aí chegou lá, aí todo mundo se apresentava e tal, sua música, e você? Aí ele olhou assim, ele era engenheiro, né? Ele disse, eu bato palma. Bato palma profissional. Eu vou fazer duas perguntas. Quais os tipos de serviços que vocês prestam lá? E quais as marcas que vocês trabalham? Pronto. Então, vamos começar por serviço, né? Certo. Serviço, a gente é como o cliente me liga e diz bem assim, você conserta qual instrumento de sopro, né? Então, assim, é sopro, a gente conserta, né? Foi de metal, né? Envolveu latão, a gente conserta. Então, a gente começa a consertar o instrumento desde a sua construção, vamos dizer assim, que são as torres, enfim, soldas, pinturas, customizações, né? Então, a gente parte assim, a gente faz do zero, vamos dizer assim, né? Até o seu acabamento final, que geralmente é quando ele já está laqueado, todo bonitinho, todo pintadinho, já pronto para chegar para o cliente, né?
Então é como a gente começou a conversar logo no início, que às vezes o instrumento lá chega, a gente começa a dizer sem vida, né? Então a gente começa a construir novos sonhos, né? Porque iniciou um sonho quando era um novo instrumento. Quando ele se acaba, as pessoas acabam ficando desanimadas pelo fato do aspecto do instrumento. E quando ele passa por uma reforma, é como se eu voltasse a sonhar, né? Então a gente costuma dizer que proporcionamos sonhos após essa construção. De marcas, a gente não tem uma distinção de marca, dizer bem assim, não, só consertamos X marcas, não. São vamos falar de preço, né? De baixo ou até altíssimo preço de valor de instrumento, seja ele chinês, que geralmente a gente chama shelter por um instrumento chinês porque é brasileiro, né, vamos dizer assim, como um carro popular, né, o shelter é um carro popular, um Gol, um Palio, né. Eu não sabia que tinha instrumento chinês. Tem bastante. Tá vendo como eu sou músico? Tem bastante. Chinês. Quando a gente não chama de chinês, já é a partir já para Yamaha que já é japonês, né? Mas Aí já negócio, não é. tudo é fabricado na China, hein? Tudo é fabricado. Tudo. Até os instrumentos japoneses São hoje, que são os fabricados lá. Yamahas, são montados Os lá. americanos também. Americanos são franceses, tudo agora, por causa da mão de obra. Eu sou assim, tem ouvinte que é chinês, tá ouvindo. Mas assim, chinês, a gente fala assim, com a referência que a gente dá aos paraguaios também, né? Que a gente fala, olha, você. O negócio é feito, é do Paraguai, né? Porque o pessoal geralmente fazia as verdadeiras muamba lá do Paraguai. Hoje é na China, né? Hoje Mas já as sabemos por que cópias, né? copiam, né? Então hoje a gente chama de Xing Ling, Xing Ling, né? Chinaguai. Né? Já com o instrumento não funciona tanto assim, né? Quando é um instrumento chinês é porque ele acaba sendo de um instrumento de baixo valor, né? De baixo custo, entendi. não sendo um instrumento profissional, é um instrumento mais que a gente compra para dar para aluno, para quem está aprendendo, né? Não se trata mais de um instrumento como o Yamaha, que já é uma série estudantil, mas já parte para uma série já profissional. A liga metal, a liga de A liga mistura já é dele já é melhor, outro, né? já é bem melhor, né? liga Então a gente não o liga do conserta metal, né? só instrumentos profissionais, vamos dizer assim, né? Seja de um aluno a profissional, né? Então a gente não faz distinção de marcas. E como encontrar vocês? Vocês atendem a domicílio? Como é? Pronto, aí a gente tem algumas redes sociais, né? Que é o Instagram da gente, o Google, né? Que por incrível que pareça a gente iniciou com o Instagram para sermos conhecidos, mas o Google, né? Ele nos proporcionou a clientela maior. Por quê? Por conta das pesquisas, né? Que o pessoal chega lá, conserto de instrumentos de sopro, então a gente foi fazendo meio que montando as palavras-chave ali, né? Então as pessoas procuram mais pelo Google ali, como é difícil encontrar um luthier para instrumento de sopro, então o pessoal procura lá, tem o Google e tem o nosso WhatsApp, né? Então são 3 canais aí, que é a W Vibrato, seja tanto no Google quanto no Instagram, né? E o nosso WhatsApp que já está lá linkado já no nosso Instagram. E a Web Rádio ajuda também. E a Web Rádio. Através de mim, eu fiz propaganda Laranjeira, São Cristóvão, onde eu vou tocar o cara, onde é concerto? Toco Vibrato. Vibrato. Pois é, gente. Pastor, quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos ouvindo. Então é isso. Mas vocês atendem a domicílio? Como é? Pronto, a domicílio, como seria a domicílio? Eu tentei uma vez atender em domicílio, só que não funciona muito bem. Certo. Por quê? Porque a gente monta toda uma estrutura, né, para receber aquele instrumento, para poder até mesmo saber e identificar o problema. Por quê? Porque como o instrumento não é um instrumento barato, então ele necessita de uma estrutura, de uma bancada,
com toda a proteção. Cada um tem uma história, né? Cada instrumento, né? Tem uma doença Justamente. diferente, igual a gente, né? E aquilo, quando chega, por mais velho que seja, existe um valor sentimental naquilo. Né? Não tem nenhum risco, mas está velho. Mas se você riscar, já é uma dor no coração do cliente. Então a gente precisa ter uma estrutura realmente forrada, né? Adequada, isolada para receber esse instrumento. Não funciona muito bem a domicílio justamente por isso, por equipamentos que a gente necessita utilizar para identificar o problema. Então o luthier a domicílio, até agora eu não vi. Tem um luthier ambulante, né, que é nos Estados Unidos, que ele montou uma estrutura dentro de um micro-ônibus. Então ele vai, que é um xará meu, que é o Wesley, né? Ele vai na portas que lá nos Estados Unidos são bandas marciais, né? Então ele sempre monta a estrutura dele dentro da banda marcial, na porta da banda marcial. Então tem o ambulante, mas ele carrega todos os aparatos, né? Ele tem um local que é bem enorme, né? No local físico, e ele tem esse móvel que é bem interessante também. Quem sabe lá na frente aí, né? Já é um projeto, né? Já tem a loja. A lotearia e loja. Uhum. Tem muitas escolas hoje que tem os depósitos de instrumentos lá. Sim, infelizmente. Bastante. Tem muitos, né? Bastante. O pastor que é professor de escola pública, ele sabe. Tá cheio. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que vale para todo mundo, menos para mim. Você é músico, né? Vocês são músicos. E aquela guitarra que você apareceu aqui com ela? Guitarra. Tá escondendo Foi tudo. guitarra. Violão. Guitarra de lata. De lata, eu vi a guitarra de lata. Hoje, qual é a maior dificuldade encontrada por um músico aqui em Sergipe? Então, é uma pergunta que a gente não pode deixar nunca de fazer, né? Nunca de fazer. Então, assim, a maior dificuldade hoje é a gente geralmente ver o reconhecimento, né? A valorização, né? Do músico. Então, hoje a maior dificuldade, eu vou dizer, na área que hoje eu conserto, na área que hoje eu atuo com uma profissão, né? Que é de luthier. Então, eu, saxofonista, hoje a minha maior dificuldade é a gente encontrar uma loja, um local que tem a venda dos acessórios, que geralmente há desgastes ao decorrer de uma palheta ou de qualquer outro acessório, né? Já para cordas a gente já tem um campo vasto, mas para instrumento de sopro, Aracaju, ele é muito limitado. Na verdade, a gente não tem uma loja hoje como uma referência para o músico entrar lá e ele ter acesso ao que ele necessita. Acessório, principalmente, não tem nada, é né? muito escasso. Pô, Então, trombonista de vara, a gente não tem crente para comprar trombotine só para Mercado Livre. E o valor muito alto. altíssimo. Então, hoje a dificuldade maior é de a gente ter uma loja referência como que venda o acessório ali. Então é justamente a gente pensando nessa ideia, porque a gente saiu de ser somente serviço e proporcionar também a venda de produtos, justamente pensando nisso. Wesley, lembrando aqui que ontem no comércio, não vamos dizer nome de loja por questão de ética, mas procurávamos uma alavanca para a guitarra e dizendo a marca da guitarra, o modelo e tudo, o vendedor não sabia qual alavanca serviria para a minha guitarra. Ou seja, há uma falta também de preparo, de conhecimento para o vendedor, né? Sim, porque se ele está vendendo um produto, ele deve saber para que instrumento aquele produto Ele tem que sair daqui ia da servir. guitarra dele lá de cima disso pra cá, para poder. Mas é justamente isso. Pronto, hoje a gente, como temos muito cliente de interiores, né, longe da Bahia mesmo, né, agora mesmo tem falado muita gente da Bahia. Então, como é que eu faço para poder fazer um orçamento para essa pessoa? Quer dizer, eu tenho que
pedir para que ela venha de Salvador, de lá para cá, para poder ver e de repente ele não se agradar e ter que voltar. Não, a gente faz um vídeo chamado e muitas vezes eu peço o quê? Olha, faz um vídeo bem nítido, bem claro, e você no vídeo vai mostrando todo o instrumento e me pontuando qual é o problema. Porque é justamente isso, você tem que saber, conhecer a estrutura do instrumento e você entender a necessidade dele. É como um médico, né? Ou um psicólogo, você faz a pergunta e aí deixa ele falar, você ouve para você entender qual é a necessidade dele. Pastor, posso fazer uma pergunta também a ele? Pode. Meu irmão, me diga uma coisa, uma curiosidade. Todas as pessoas que trabalham nesta área também tocam um instrumento? Muito interessante a pergunta. Já me fizeram também. No curso que a gente faz de luthier, ele não lhe dá esse, vamos dizer assim, ele não é necessário você saber tocar, mas é necessário você saber a construção do instrumento, mecanismo, né, como ele funciona. Então, geralmente é muito raro a gente ter um luthier que não saiba tocar, né, porque se ele vai conhecer o mecanismo, ele vai saber tocar, né? Mas no curso diz que você não necessita de tocar. Então, como nós não tocamos todos os instrumentos de sopro, eu não toco instrumento de bocal, então o que a gente faz? Procura conhecer muito do mecanismo, né, da necessidade. Então, por partes de a gente saber a construção do instrumento, então a gente sabe na onde há o problema. Como Wesley, mas como faz para você testar após, né? Então a gente faz o quê? Chama um músico, né, mais próximo, mais ali da gente, e aí ele faz o teste antes de a gente mesmo chamar o cliente para poder receber o seu instrumento após revisado. Então, para qualquer dúvida, a gente faz todos os testes, chama um músico experiente ou até mesmo que toque a mais do que o cliente, para que ele tire todas as dúvidas. Ele diz, e aí, como é que está sentindo o instrumento? Você está sentindo dessa forma, né? Aí disse, não, tá legal. Aí disse assim, olha, veja assim, você sente assim, o mecanismo X, se as molas não estão tensionadas, então, e aí vai. Wesley, para quem não toca o instrumento, só para ficar assim um pouco mais claro, um instrumento pessoal é como se fosse uma extensão do próprio músico, né? É tão interessante, verdade, né? É verdade. Você, quando começa a tocar um instrumento e você tem esse instrumento por muito tempo, a intimidade que você cria com o instrumento é uma coisa impressionante. Só sabe quem toca. Quem toca. Não é? É isso. Porque pode até não ser um instrumento caríssimo, um instrumento mais excelente, mas por você ter muita intimidade com esse instrumento, você consegue tirar uma sonoridade, né, que passa a ser uma extensão de você. O que a música, ela é uma expressão do ser, e para isso você precisa desse instrumento como meio. Então o instrumento é como sendo parte do músico mesmo, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E é interessante que isso a gente vê nos mínimos detalhes. A gente, quando troca, a gente sempre troca uma peça ou outra, uma mola ali, e a gente sempre vai dizer bem assim, olha, você vai sentir uma pequena diferença. Por quê? Porque ele já está acostumado no mecanismo que ele já estava usando. Então, após revisão, a pessoa vai dizer bem assim, poxa, está mais durinho, né? Aqui está assim mais tensionado. Aí diz assim, então, a forma como você estava fazendo antes era de maneira desgastiva o equipamento, já se desgastou. Então você sentiu com menos tensão. É como você vai comprar uma moto ou um carro novo, para ele desenvolvendo, você tem que esquentá-lo e assim para ele desenvolver, né? Então, bem assim, um instrumento, você tem que amaciar ele. Quando você compra ou troca por uma peça nova, ela vem mais tensionada, mais durinha, mais firme, e isso vai fazer com que você tenha de novo uma intimidade com o instrumento. Então diz, poxa, estou sentindo mais tenso, tem como tirar? A gente tira, mas ainda o músico sente
essa atenção, justamente por isso, porque ele já está tão familiarizado com o instrumento como estava antes, que quando está bom, ele sente, né? Estranha demais. Então é interessante o que o pastor Cláudio falou aí. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria, já que o seu Glomar deixasse uma música no ponto. Já está. Já tá, né? A pergunta é, esses instrumentos afina, pode tocar música, né? O último quadro aqui no programa, Eu e Minha Casa, e eu estou aqui com essa companhia bacana, deliciosa aqui. Se a gente pudesse, a gente ficar até, né? Era bem tarde. Mas eu quero fazer a última pergunta ao Wesley, que é: qual o recado? Não é uma pergunta, né? É um conselho. Qual o recado que você deixa para os nossos queridos ouvintes que estão atentos a cada informação? Atentos agora e posteriormente através do YouTube, né? Se você quiser procurar a Web Rádio Aju no YouTube, é só digitar lá o arrobazinho da Web Rádio Aju, ou pode botar só o Web Rádio Aju 3963, né? Arroba Web Rádio Aju 3963. Ou se você quiser colocar lá só Web Rádio Aju, você vai encontrar a Rádio Azulzinha, viu? Então o que você diz? Qual o conselho hoje que você dá para os nossos ouvintes que estão atentos a cada informação da gente aqui? Vamos lá, então eu vou dizer isso. A gente começou falando logo nas primeiras perguntas ali sobre como a gente começou, né? E a gente falou que para um sonho ser realizado, ele não precisa de muito, ele precisa de justamente o que a gente vinha falando, de o conhecimento é necessário, você se capacitar, né? Você estar atento a todos os detalhes do seu negócio, você saber realmente como é o seu negócio, o seu sonho. O sonho ele só se torna sonho quando você tem o conhecimento daquilo que vai ser realizado. Mas para isso se realizar, justamente você tem que buscar todo esse conhecimento. Mas não fique só preso, né, a querer montar, a planejar e só ficar num papel, porque todo dia que você planeja e quando você vai colher um orçamento já está totalmente diferente. Né? Então eu fico assim olhando que gasolina ele muda a cada semana, então os preços se mudam a cada semana. Então se a gente se fica só preso ao sonho no papel, então os preços dos seus sonhos ele vai acabar aumentando também. Então não precisa de muito, precisa do pouco. E claro, com certeza assim, toda essa proporção que hoje a gente tem da loja W Vibrato, que começou como Luthier Sopro e hoje é a W Vibrato, foi sempre Deus, né? A gente vê uma proporção dos nossos sonhos, mas com Deus. Não adianta eu ir pela minha força e pela minha vontade simplesmente, mas é entregar os planos, os projetos, os sonhos a Deus. E é aquilo, nós temos, cada um faz a sua parte, né? Eu tenho o meu sonho e entrego a ele e aguardo nele, mas eu ponho a mão no arado, né? Para que isso venha acontecer. Então, não se aprenda a projetos, né, em ter um local grande, né, em ter megas estruturas, pensando que você não vai fazer aquilo que você tanto almeja, que é o dinheiro, mas você tenha qualificação, conhecimento e mão na massa. Eu lembrei de um amigo meu que chegou pra mim e falou assim: Nildo, rapaz, eu descobri um negócio bom pra gente montar. É o que é? Vamos fabricar cola, super cola. E como é que fabrica? A gente pega assim um pouquinho de gasolina e coloca o isopor dentro. Não, já começou com gasolina. Já começa muito caro. Já começou muito caro. Gasolina não dá certo, não. E atento a que o Wesley falou aqui pra gente, com relação a você ir colocar logo a mão na massa.
É importante. Tem um amigo meu que chegava para mim e falou bem assim: eu quero abrir um negócio de coisas da roça. Eu vou abrir, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E ele ficou preso na máquina de a vácuo. Não, eu só quero aquela máquina a vácuo, só quero daquela. Só que essa daquela era 7.000 a máquina. E ele nunca abriu a loja. Aí depois não vou abrir com o negócio de estética automotiva. Estética automotiva, estética automotiva, mas a máquina de pressão tem que ser daquela máquina de pressão, daquela, e até hoje não foi, né? Então você vê, como foi que você começou? Um alicate? É isso mesmo. Né? Mas é isso mesmo. E foi lá e teve a força de vontade de abrir, de iniciar o negócio. O negócio muitas vezes é uma coisa chamada medo, né? Isso. Que é o que prende muito A pessoa conhece, sabe, mas tem É medo. verdade, tem mais medo. de caminhar. Então é aquilo. Você está do outro lado do rio, quer atravessar o rio, e aí, se você tem medo de dar o primeiro passo nas pedrinhas que tem ali para atravessar o rio, vai vir a enchente e vai lhe tomar também, né? Vai lhe dominar. Então você vai estar em grandes apuros. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, esse casal abençoado do Senhor, né? Que eu amo muito de coração vocês, viu? São pessoas que estão ligadas à obra do Senhor, na igreja, servem muito bem ao reino e tem esse empreendimento na mão, né? E eu tenho certeza que Deus está abençoando a vida de vocês. Quero agradecer muito a presença do pastor Cláudio aqui. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de participar do programa e de ouvir aqui, né, dos conhecimentos do Wesley e de todos vocês, e participando juntos. E viva a música, né? Famílias, coloquem os seus filhos em aulas de música, que música é uma bênção. Amém. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tranquilo? Só agradecer, na verdade, né? Agradecer pela essa oportunidade, né? Nossa primeira vez como uma web rádio, né? E prestigiando na web rádio Aju. A melhor do Brasil. A melhor do Brasil. Tenha certeza. A gente estamos muito gratos, né, em poder estar aqui participando desse programa maravilhoso, a melhor do Brasil. Muito obrigado. Viu? Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, ela lhe ajuda no... Bastante, viu? Bastante. Não pense que ela só chegou. É só moleza, né? Não, eu acho que eu digo que a parte dela é mais complexa do que a minha. A minha é mais mão na obra, né? Ela que dá todo o detalhe ali. O meu serviço só acontece porque ela traz. É verdade. E eu meto a mão na massa também. Desmonto flauta, clarinete, faço polimento. Também sou uma mini luthier. Isso é bom demais, né? Luthier e construção. Não sou só do administrativo, não. Eu boto a mão na massa. Coisa boa, viu? E melhor ainda vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo e nos acompanhando até aqui, viu? Que Deus abençoe. Leve como exemplo para a vida de vocês em casa, a família de vocês, né? Você pensa em, sonha em ter um negócio, tenha a decisão de ir lá e empreender. E mais que tudo confiando no Senhor, né? No Senhor que está aí dizendo muitas vezes, o Senhor está lá dizendo, meu filho, vai, ele não vou, né? E fica difícil, viu, meu irmão? Então tenha decisão, vá lá em frente e tenha certeza que Deus vai estar lhe ajudando, lhe amparando nessa sua empreitada. Que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo sábado, se o Senhor assim disser que sim. Tchau. Amém. Tchau, tchau.